Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra Spano. Eu sou doutoranda em biotecnologia pelo Inmetro. Eu sou orientada pela doutora Manuela Leal e a convite dela, hoje eu vou apresentar para vocês uma aula bastante abrangente sobre os princípios da imunoinformática. É um tema com muitas vertentes, né, e vem se discutindo bastante a utilização de ferramentas a serviço de pesquisas relacionadas à ao desenvolvimento de vacinas por causa da pandemia do coronavírus e o desenvolvimento de métodos diagnósticos baseados em processos racionais utilizando essas ferramentas. E, portanto, eu vou trazer um pouquinho de cada coisa para vocês entenderem o processo e como ele funciona, como deve ser feito esse processo racional, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar no final da aula. Como eu não tenho muita noção se todos vocês já tiveram imuno, eu trouxe no comecinho um resumo para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando. Inicialmente, o conceito de imunidade é derivado da palavra latina imunitas. Os imunitas eram pessoas que tinham proteção contra processos legais na Roma Antiga. Os senadores tinham essa imunidade, e, portanto, a palavra imunidade ela pode ser relacionada à proteção. Com o passar do tempo, essa palavra ela começou a ser utilizada em associação a doenças, em particular doenças infecciosas. Também é relatado na China, antes de Cristo, a utilização desse conceito de proteção a uma doença, uma vez que eles observaram que as pessoas contaminadas por varíola não tinham a doença mais de uma vez. E a partir daí, estudos relacionados à variolação, ou seja, o processo de induzir a varíola, utilizando cepas contaminadas, animais contaminados por varíola, vacas no caso, começou a se fazer um estudo de indução da varíola, na versão do tipo do contaminante animal, para induzir a imunidade, ou seja, a proteção. E daí o termo vacina ele tem relação realmente com a questão do nome vaca, que era utilizado no processo no processo de variolação, de indução dessa doença para conferir a imunidade desde aquela época. De modo geral, a imunidade é um sistema complexo. O nosso organismo ele vai reagir a todo tempo contra ataques de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus. Essa defesa ela é extremamente complexa, envolvendo diversos sistemas, tipos de moléculas e células diferentes, células oriundas também de sistemas diferentes, mas esse sistema funciona em completa homeostasia, em perfeito equilíbrio. Elas vão ser, essas moléculas, responsáveis por garantir essa imunidade. O sistema imunológico, então, e as suas relações é estudado pela imunologia. A imunologia avalia todos os processos e interações que acontecem, visando a compreensão das patologias e auxiliando em diversas frentes de estudo. Uma vez que você consegue compreender como atua uma patologia, como a infecção ela acontece, como o corpo responde a isso, é mais simples de você desenvolver pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de fármacos, métodos diagnósticos e por aí vai. Essa resposta coletiva e coordenada, a introdução de respostas estranhas, a resposta imunológica, ela ocorre de duas formas. Ela vai acontecer de uma forma imune inata, ou seja, uma resposta que ela nasce com o ser humano, é uma resposta que ela nasce conosco, e também há uma resposta imune chamada de resposta imune adquirida, que é uma resposta a agentes externos introduzidos no nosso sistema. No sistema inato, a atuação vai ser mais rápida, nas primeiras horas de infecção. Ela não vai ser específica, ou seja, são barreiras físicas que vão impedir esse tipo de ameaça, como, por exemplo, barreira epitelial, células que vão atuar inibindo a proliferação desse antígeno, dessa bactéria, qualquer que seja o invasor, É composto também pelo sistema complemento e células natural killers. E esse é o primeiro momento de atuação do nosso sistema imunológico.
Já o sistema imunológico adquirido, ele vai atuar depois de um certo tempo, né, depois de uma série de respostas que o nosso corpo vai oferecer, e vai ser específico contra o agente em questão, ou seja, ela vai atuar numa intensidade e de uma forma muito mais complexa que o sistema inato. A imunidade inata, né, como eu falei, ela vai ser representada por macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, moléculas solúveis como citocinas, quimiocinas, e etc. Já a imunidade adquirida, ela pode ser dividida em duas, e é exatamente essa parte que é a principal parte do sistema imunológico que é estudada dentro da imunoinformática. Nós precisamos entender direitinho como funciona o sistema humoral, né, adaptativo ou adquirido humoral, e o sistema celular. A imunidade humoral vai ser a imunidade mediada por anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B, né? Os linfócitos B, eles vão atuar reconhecendo antígenos, ou seja, a porção específica do antígeno chamada epítopo, que eu vou explicar para vocês melhor mais adiante. Ele vai fazer esse reconhecimento, ele vai gerar moléculas relacionadas à memória desse antígeno, né, desenvolvendo assim os anticorpos que vão ser expressos na porção externa da célula B, né? Então, essa resposta de anticorpo específica, ela é responsável pelo sistema adquirido humoral, né? Pelas células B. Já as células T fazem parte da resposta celular, né? Elas vão atuar diretamente na destruição dessas células invasoras, né? Então, são células efetoras que vão destruir. Então, é como se a célula B atuasse no sistema de sinalização e desenvolvimento dos anticorpos, e a célula T, que ela vai ser ativada após a resposta da célula B para a destruição do patógeno, do antígeno em questão. Como eu falei, nós temos então os dois principais tipos de célula atuando nesse sistema adquirido e, obviamente, é preciso entender o funcionamento de cada uma dessas células para entender por que é importante entender essa relação entre o antígeno e o anticorpo. Inicialmente, nós podemos observar aqui que o anticorpo expresso na superfície da célula B, ele vai ter um receptor, o receptor chamado receptor BCR, que geralmente é essa porção aqui, que é um receptor hidrofóbico, que vai ter uma afinidade específica a uma porção do antígeno. Então, o antígeno, né, uma proteína em questão do microorganismo invasor, vai possuir sequências específicas na superfície da sua proteína, que vão ser reconhecidas pelo BCR, pelo receptor de célula B. Esse reconhecimento ele pode ser feito de forma linear, ou seja, quando os resíduos dessa proteína se conectam diretamente em ordem no receptor BCR, ou conformacional, quando essa conexão, né, esse sítio de ligação, ele é representado por diversas porções da célula B. Já na célula T, nós temos que observar o seguinte: esse reconhecimento ele não é feito de forma íntegra em relação ao antígeno. O que isso quer dizer? A célula T ela já vai receber o epítopo, né, no caso, a resposta em questão, processada. O que isso quer dizer? O antígeno, quando nós falamos de processamento do antígeno, quer dizer que o antígeno ele é clivado em porções específicas que vão facilitar a leitura desse epítopo como uma resposta a ser combatida. Então, a célula B recebe essa informação com o antígeno na íntegra e a célula T já com ele pós-processamento. Então, diante dessa apresentação inicial, onde eu quero chegar com vocês? Que um mapeamento, né, a localização e a determinação estrutural desses epítopos localizados nos antígenos vai possibilitar compreender melhor os mecanismos de resposta, né, e utilizar essa informação de diversas formas,
no desenvolvimento de vacinas, né? Uma vez que você tem a compreensão do que causa a resposta imunológica, você consegue sintetizar isso no laboratório e utilizar essa informação de diversas formas, e também aplicar ao desenvolvimento de métodos diagnósticos. Como eu falei para vocês, esse reconhecimento ele é altamente específico. Sendo específico, a observação de um epítopo que seja pouco conservado, ou seja, que ele seja diretamente relacionado àquele patógeno, é muito mais fácil de você caracterizar, por exemplo, um vírus, no caso eu trabalho com arbovirose, quando você tem esse perfil, né? Você consegue analisar, esse epítopo aqui, ele é completamente diferente de epítopos caracterizados para outros vírus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso utilizá-lo como uma forma de identificar que tipo de vírus está ali no hospedeiro, ok? O mapeamento experimental desses epítopos possui uma série de limitações, né? Atualmente, o método mais utilizado no mapeamento desses epítopos é o phage display, que é uma técnica de identificação desses epítopos no antígeno, né? E é uma técnica cara, dependente do isolado em cultura, o que pode oferecer riscos de biossegurança, né? Se for um potencial de alta infecção. Essa técnica ela é dependente de culturas celulares específicas, demandam tempo, investimento, o que pode atrasar até certo nível esse tipo de pesquisa. Desse modo, e com o advento também de ciências ômicas, a geração de grandes quantidades de dados, outras técnicas foram surgindo, né? Diversas ferramentas a serviço da imunoinformática foram sendo desenvolvidas, aprimorando nas últimas décadas diversos métodos para predição desses epítopos, ou seja, ao invés de eu mapear experimentalmente, eu consigo predizer se uma porção dessa proteína tem potencial para ser epítopo. E isso é de uma grande importância. Se você consegue filtrar quais dessas porções podem ser testadas, o andamento da pesquisa ele é muito mais fluido. E você, além disso, né, consegue reduzir a utilização de animais nesse tipo de pesquisa e também de investimento financeiro, o que é muito importante atualmente nas pesquisas do nosso país, né? Essas abordagens computacionais, né, esses métodos preditivos, proporcionaram o desenvolvimento de vacinas de terceira geração, através do processo de vacinologia reversa. A vacinologia reversa, ela nada mais é que um processo organizado, né, um workflow de etapas que se relacionam entre si para entender que parte de um patógeno é mais antigênica, mais imunogênica, ou seja, que porção daquele patógeno vai proporcionar uma resposta imunológica mais severa, mais significativa. E esse antígeno, ele pode sim ser utilizado em vacinas, no desenvolvimento de métodos diagnósticos, como eu já citei anteriormente. O processo de vacinologia, então, aplicado tanto ao desenvolvimento de vacina quanto ao desenvolvimento de técnicas e processos de diagnóstico, são dependentes, então, de algoritmos, né? A imunoinformática, ela é abrangente e ela é dependente de algoritmos preditivos. Esses algoritmos, eles se dividem entre servidores e programas que vão realizar predições de célula T, né, para o MHC do tipo 1 e 2, predição de epítopos de célula T do tipo linear e conformacional, como eu expliquei para vocês no slide anterior, e também na definição do grupo de alelos mais representativo. Né? Nós sabemos que na nossa população a distribuição dos alelos ela é muito variada. Então, se você consegue determinar a porcentagem de conservação de um alelo, você também consegue prever a interação com as moléculas do MHC, né, que são moléculas que vão fazer toda parte de processamento e ativação das células T.
As células TCD4, que são as células auxiliares do tipo 2, e as células TCD8, que são as citotóxicas, ou seja, as células efetoras, que vão atuar na destruição do antígeno, são relacionadas ao ômega 6 de classe 1. O desenvolvimento de vacinas é muito utilizado para a edição de célula B e de célula T, principalmente porque nós queremos proporcionar com essa vacina uma resposta efetora. Já na aplicação da imunoinformática para métodos de diagnóstico, é utilizada para a edição de epítopo de célula B, né, para o entendimento de como o anticorpo é desenvolvido, e também para o MHC do tipo 2, como é feito esse entendimento, uma vez que as células TCD4, relacionadas ao MHC do tipo 2, elas vão atuar na ativação das células efetoras, ok? Então, desse modo, como atua a bioinformática, né? Eu falei de algoritmos. O que são algoritmos, né? Para vocês entenderem melhor, os algoritmos eles são cálculos matemáticos, né? Computacionais, baseados em estatística. E essa estatística ela é feita de acordo com dados imunológicos presentes em diversos bancos de dados. Como eu falei, o aumento do número de dados presente nesses bancos facilita o desenvolvimento desses algoritmos e a modelagem dessas interações, principalmente para entender esse tipo de padrão, porque boa parte dos algoritmos atualmente utilizados utilizam-se, além da estatística, métodos de aprendizagem de máquina, onde você consegue criar um sistema que vai avaliar um padrão, né, com base nos dados que eu citei para vocês, e esse sistema treinado vai conseguir inferir novos resultados com base no que foi atribuído, né, com base no conjunto de dados atribuído. E, de acordo com todo esse tipo de processo, criar, então, novas hipóteses do que pode ser ou não um epítopo. Um grande sistema que aprimorou, melhorou e fez com que a imunoinformática crescesse muito na última década foi o Immune Epitope Database, que é um banco de dados de recursos imunológicos. É um banco de dados com alta curadoria, ou seja, todo dado inserido nesse banco de dados ele é de alta qualidade, ele é conferido, ele tem uma curadoria. E o banco de dados ele abrange um número gigantesco de epítopos de diversos antígenos, informações relacionadas aos anticorpos, a célula B, célula T, tanto de humano quanto de outros modelos animais, como hamster, macaco, por aí vai. E, além disso, eles têm uma porção, que é uma porção muito interessante, que é a parte de análise. Ou seja, além de você conseguir coletar uma série de dados sobre o seu possível antígeno, ou o seu alvo de trabalho, você também consegue encontrar de forma local, né, reunida, diversas ferramentas a serviço da predição. Então, aqui nós conseguimos ver que existem preditores relacionados à célula T e preditores relacionados à célula B, além de outros tipos de análise, como eu falei para vocês, conservação de alelos na população, conservação desses antígenos na população e por aí vai. É muito importante vocês entenderem durante essa aula, quando eu falo servidor, né, vocês já devem ter aprendido em outras aulas com a Manuela, quer dizer que essa informação ela é rodada localmente nesse computador, nessa página. Ou seja, você não precisa instalar esse programa para poder efetuar a predição. Você pode rodar localmente. Entretanto, quando a gente trabalha num processo Quando a gente trabalha no processo de vacinologia, essa análise ela é feita em larga escala. Você não vai trabalhar com o antígeno, você vai trabalhar com toda a sequência do patógeno. Porque no desenvolvimento da vacina, o que é mais importante? A identificação do antígeno, ou seja, da proteína, né, da molécula, com maior potencial antigênico, ou seja, com maior capacidade de produzir uma resposta no seu corpo. Logo, se você trabalha em larga escala, é muito mais simples você conseguir trabalhar com um programa que é instalado na máquina, né? Como vocês sabem,
Na bioinformática, o Linux, o sistema operacional Linux, ele é bastante utilizado para trabalho em larga escala. Então, você tem as duas opções. Se você tem um trabalho mais simples, ou está começando a entender como funciona cada algoritmo, para que serve, é possível, sim, você encontrar servidores. Tanto no IADB, né, e no banco de dados, através dessa aba aqui de recursos de análise, quanto em outros sites. Eu trouxe para vocês depois, mais adiante, uma série de servidores. Vocês podem consultar depois. E vocês, na parte prática, eu vou gravar um vídeo separado, vocês vão conseguir entender como funcionam esses servidores, ok? Como eu falei para vocês, a boa parte desses servidores são construídos, né, funcionam com base em algoritmos que são treinados com os dados existentes no banco de dados, né, com os dados imunológicos relacionados ao perfil desse epítopo. Ou seja, os epítopos, geralmente, eles possuem uma assinatura, ou seja, características físico-químicas, propriedades que são fundamentais para ele ser considerado um epítopo, né? E que características são observadas né, para gerar esse tipo de predição? A hidrofilicidade, a acessibilidade ao solvente, o tipo de estrutura que esse epítopo possui, né, se é secundária, se é uma estrutura mais desordenada, flexibilidade e a antigenicidade. Quando eu falo de hidrofilicidade, eu quero dizer a relação que ele tem com acesso a moléculas de água, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, o receptor BCR ele é hidrofóbico. Então, o índice de hidrofobicidade ele tem que ser baixo para que essa reação aconteça. A acessibilidade ao solvente ela também é observada, ou seja, quanto mais externo esse epítopo estiver localizado na estrutura da proteína, mais fácil é o reconhecimento pelo BCR ou pelas moléculas do MHC. Quando eu falo de estrutura secundária, quando eu tenho uma estrutura mais complexa, em região de coil, folha beta, de folha beta ou alfa-hélice, esse reconhecimento também ele é mais simplificado do que uma estrutura mais desordenada. Peraí. Deixa eu voltar. E em relação à antigenicidade, como eu falei, essa estrutura, né, do epítopo, ela deve proporcionar uma resposta durável. Então, essa questão de antigenicidade, ela também é avaliada pelos algoritmos, ok? E diante dessas características, nós conseguimos criar filtros, né? Os programas, eles vão nos oferecer uma série de respostas, né? Uma série de epítopos vão ser preditos pelos servidores e cabe a nós a utilização desses dados da forma mais consciente possível. A Manuela sempre diz, né, que o computador é burro. Então, poxa, Alessandra, o computador é burro. Não, o computador não é burro, gente. Ele só oferece para a gente uma informação que precisa ser interpretada, precisa ser processada. Então, você não vai confiar 100%, por exemplo, na resposta de apenas um servidor. Então, o ideal, quando você trabalha, né, nesse campo, é a utilização de diversos servidores, né, e realizar um consenso com base no que foi oferecido. Principalmente se você utiliza algoritmos que se baseiam em diferentes tipos de dados. Então, você consegue ter uma resposta mais completa, né? Então, poxa, essa região aqui, ela foi predita por 3 servidores diferentes. Isso quer dizer que ela tem um potencial elevado para ser um epítopo, né? E desse modo você consegue filtrar o que vai ser testado experimentalmente. Mas ok, Alessandra, você falou de vacinologia reversa. Por que esse termo, né? No início da vacinologia, né, com Pasteur, Jenner, a imunologia e a vacinologia, elas não andavam lado a lado, ou seja, os imunologistas permaneciam ignorantes a respeito dos mecanismos de ação das vacinas, né? E as vacinas elas eram empiricamente desenvolvidas, ou seja, não havia um planejamento por trás desse desenvolvimento. E os vacinologistas, né, até recentemente, né, com o advento das ciências ômicas e o desenvolvimento das ferramentas
das bioferramentas, né, das ferramentas da bioinformática, os vacinologistas tinham pouco interesse sobre os mecanismos de regulação do sistema imune. Então, quando o entendimento desses mecanismos imunológicos se desenvolveu, e com esses avanços do desenvolvimento das ferramentas, a biologia conseguiu, a vacinologia conseguiu abranger uma série de setores para aprimorar o desenvolvimento de vacinas, né? Então, essa vacina, ela hoje em dia, ela é desenhada de uma forma racional, bem como os medicamentos são desenvolvidos dessa forma, as vacinas também são, e também os métodos de diagnóstico baseados em antígenos, ok? Esse artigo, um artigo de 2018, traz uma série de dados novos a respeito de ferramentas a serviço da imunoinformática. É bem legal, coloquei aqui para vocês darem uma olhada, que eu utilizei bastante desse artigo nessa aula. E ele cita alguns detalhes sobre cada tipo de predição e os principais servidores utilizados atualmente, né, nesse tipo de serviço biotecnológico. A predição de epítopos de célula B, como eu falei, ela tem relação diretamente com a conexão, né, com a ligação, a interação do epítopo, ou seja, daquela porção que vai ser reconhecida pelo BCR, e também a identificação se essa sequência ela é específica para aquele patógeno ou se ela é conservada. Como eu expliquei para vocês, apesar das ferramentas serem as mesmas, o objetivo é diferente. Na vacina, eu pretendo utilizar uma vacina que abranja todos os serotipos de um vírus, por exemplo, como no caso das arboviroses. Se eu quero uma vacina baseada, uma vacina, por exemplo, que proteja contra a dengue, eu quero que ela proteja contra todos os serotipos. Então, esse epítopo, utilizado no desenvolvimento da vacina, ele precisa ser altamente conservado e ele precisa ser específico. Ou seja, ele não pode ter relação com outros vírus. Já, se eu quero buscar um epítopo, por exemplo, para diferenciar um vírus do outro, uma vez que a estrutura viral das arboviroses, né, dos vírus das mesmas famílias são muito próximos, eu tenho que observar características diferentes nesses epítopos, ou seja, se existe algum epítopo que seja um marcador dentro daquele tipo viral ou dentro daquele antígeno. Vocês conseguem entender? Então, o tipo de avaliação que você vai fazer vai depender de qual é a demanda da sua pesquisa, ok? Então, eu vou ter preditores tanto para epítopos lineares, como vocês podem observar, quanto para os epítopos descontínuos, né? Como eu expliquei para vocês, o epítopo descontínuo é aquele onde o BCR vai interagir em porções diferentes da estrutura. Esse tipo de predição, ele é muito mais complexo, porque quando você utiliza da predição linear, é utilizado somente a sequência do antígeno, ok? Quando eu quero identificar porções descontínuas de interação, eu preciso ter a estrutura elucidada, né? Vocês já tiveram outras aulas de bioinformática? A estrutura do antígeno, da proteína, ela vai inferir função, ela vai me oferecer uma série de informações que somente com a sequência eu posso não ter. Então, sempre que eu tiver apenas a sequência de um antígeno, eu não consigo realizar a predição de epítopos descontínua. Nesse caso, o que nós podemos fazer de forma combinada é a utilização de ferramentas de modelagem, né? Existem ferramentas específicas para modelagem, por exemplo, de anticorpos, de epítopos, a serviço desse tipo de processo. Então, o uso combinado dessas estratégias é fundamental na compreensão de todas essas etapas para atingir o objetivo da pesquisa, ok? Quando eu utilizo o epítopo de célula B, ele serve tanto na aplicação diagnóstica quanto na vacinologia e na imunoterapia.
E existem características que são específicas de um epítopo de célula B. Lembra que no início eu citei para vocês que existem várias características mais gerais? Aqui eu estou citando algumas específicas de célula B. A área de superfície exposta, geralmente, ela possui um perfil mais eletronegativo, né? Os epítopos de célula B geralmente são encontrados em regiões de folha beta ou de alfa-hélice. É mais fácil de você identificar um epítopo nessas regiões do que em regiões de córeo, regiões mais lineares. 85% dos epítopos eles vão ser lineares, ou seja, não vão ser conformacionais a nível de resíduo dentro desse antígeno. Vão ser altamente específicos, como eu mencionei, e eu demando apenas de informação sequencial para a predição linear. Já na predição conformacional, aqui um resuminho, eu vou ter uma predição mais complexa, eu tenho menos preditores a esse tipo de serviço, preciso da estrutura, e há menos dados experimentais para validar esse tipo de resultado. O artigo que eu mostrei para vocês traz uma tabela, né? Eu desmembrei aqui para vocês entenderem, com os principais servidores utilizados tanto para a predição de epítopos lineares quanto para a predição de epítopos conformacionais. Eu vou mostrar para vocês na parte prática como utilizar tanto o BEP-PRED, que é um servidor utilizado para a predição de epítopos lineares, né, contínuos, o ABC-PRED, que também está esse mesmo tipo de serviço, porém ele possui um algoritmo diferente do BEP-PRED. Isso eu vou mostrar para vocês as diferenças na aula prática. E aqui, preditores utilizados na predição de epítopos conformacionais. O Discotope e o LPRO são bastante utilizados. Eles utilizam informações da proteína, ou seja, você tem que inserir como entrada um PDB, né, um arquivo PDB, e eles vão se basear nos índices de protusão, ou seja, quanto mais externo e mais acessível ao solvente, maior a probabilidade dessa região ser uma região de epítopo, ok? A predição de epítopo de célula T envolve variáveis diferentes das variáveis utilizadas na predição de epítopo de célula B. Por quê? A célula B ela vai fazer um reconhecimento do antígeno como um todo. E a célula T ela vai receber esse antígeno processado, ou seja, clivado, em porções. Geralmente essas porções vão variar entre 9 e 16 resíduos, tá? A maioria dos servidores eles vão fazer um consenso dessas sequências em relação a processamento, ou seja, qual o potencial daquela porção de ser clivado. O consenso também vai levar em consideração o transporte, ou seja, a afinidade dessa sequência, desse epítopo, para ser transportado até a molécula de MHC e a afinidade, né, entre esse epítopo e a molécula de MHC, que vai ser a molécula que vai fazer o reconhecimento para a ativação das células efetoras, ou seja, as células CD8, que são as citotóxicas, que vão atuar de fato destruindo as células infectantes, ok? A predição de epítopos de célula T relacionadas ao MHC do tipo 1, ela é mais... existem mais servidores ao serviço do MHC1 do que do MHC do tipo 2. O MHC1, como eu mencionei antes, ele é muito utilizado em vacina, uma vez que ele se direciona às moléculas relacionadas às células efetoras, as células que de fato vão destruir células infectantes. Então, por isso, existe um grande número de dados disponíveis, né, de algoritmos a serviço desse tipo de previsão. O IADB e o SciFate têm bastante dados, né, são bancos de dados que possuem muitos dados de epítopos de célula T do MHC do tipo 1. Já o MHC do tipo 2, a predição é com menor acurácia porque existem menos dados experimentais relacionados às células auxiliares, ou seja, as moléculas, o MHC do tipo 2, né, eles vão se relacionar com as células T auxiliares, as que vão atuar ativando as citotóxicas, e existe uma quantidade de dados muito menor, e por isso eu tenho menos algoritmos a serviço desse tipo de predição. Aqui tem uma listinha também dos preditores mais utilizados atualmente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse setorzinho aqui, ó,
de ômega C1 e 2, é um algoritmo depositado no IADB, né? Ele é presente no IADB e é o algoritmo que vocês vão rodar, vocês vão observar na aula prática também. Então, até agora eu estou falando com vocês de predição, né? Predição dos epítopos. Como eu falei, existe todo um processo, né, aplicado. E após a predição desse epítopo, eu preciso confirmar esses resultados. Como? Quando eu tenho uma interação entre o epítopo e o receptor, eu tenho um sistema complexo, vocês concordam? Um sistema que é dinâmico. Essas estruturas, elas não vão estar paradas, elas vão estar em constante movimento. Então, outras ferramentas, elas são utilizadas para confirmar esses resultados. Dinâmica molecular, por exemplo, e DOC molecular, onde eu vou avaliar a capacidade de interação, né, e a intensidade dessa interação entre, por exemplo, o anticorpo e o antígeno, né, no caso das células B, ou entre o anticorpo e as moléculas do MHC do tipo 1 ou 2, ok? E esse sistema de interação vai me devolver um modelo computacional de interação, né? Com base nisso, eu vou ter um ranking de quais epítopos obtiveram melhores resultados para serem validados experimentalmente, e por fim eu vou ter os epítopos lead, ou seja, epítopos com alta afinidade, alta especificidade e estabilidade, proporcionando então uma resposta antigênica durável dentro do nosso organismo. O artigo que eu mostrei para vocês anteriormente, ele cita uma série de vacinas que foram desenvolvidas de forma racional, né? Ou seja, utilizando a vacinologia reversa, e que obtiveram resultados satisfatórios com base na utilização dessas ferramentas aqui designadas para vocês. Se vocês conseguirem dar uma lida no artigo, vale a pena, eles têm as referências de cada uma dessas vacinas. E se vocês tiverem interesse, vale a pena realmente dar uma olhada. E é muito interessante ver como as ferramentas vêm acertando mais a cada dia que passa, né? Para fechar, diante de tudo que eu falei, né? Eu acho que foi uma aula bastante abrangente. Eu trago para vocês as vantagens da imunoinformática, né? Que é a redução no tempo utilizado nos testes experimentais, a seleção dos potenciais resultados para testagem, o que vai reduzir o custo de bancada, uma melhor compreensão das relações imunológicas, né, das interações existentes, e a possibilidade de um desenvolvimento racional. Obviamente, existem desvantagens, né? Nesse artigo, em 2005, Blight e Flower demonstraram que, usando perfis de propensão de aminoácidos de escala única, ou seja, quando você utiliza apenas um ou dois dados para caracterizar esse epítopo, você não tem uma predição fiel. Você não pode se basear em apenas um tipo de escala de dado, né? E não é confiável que você utilize apenas um tipo de servidor, um tipo de algoritmo para trabalhar nesse tipo de atuação. Essas informações, elas têm que funcionar em conjunto, como eu falei com vocês. É muito importante utilizar diversos modelos de predição, diversos algoritmos, e fazer uma avaliação crítica desses resultados de acordo com o desejado para aquele objetivo que você quer alcançar. Então, é possível, sim, você obter resultados super satisfatórios utilizando as ferramentas da imunoinformática, porém, você precisa fazer uma avaliação crítica e observar cada resultado para chegar a um consenso bacana e levar para a bancada, ok? Queria agradecer a atenção de vocês, muito obrigada, e qualquer dúvida eu estou à disposição, vou mandar meu e-mail para vocês também, ok? Muito obrigada.